Oi, gente, bora lá para mais uma aula, mais um capítulo, mais um bimestre. Capítulo 10, página 2, quarto bimestre, galerinha. Vamos lá, a opinião do leitor. Tem um garoto, né, vendo, parece um jornal, que ele tá visualizando aí, concentrado. E aí tem três questões. Já teve vontade de, ao ler uma matéria jornalística, dizer o que pensa a respeito dela? Você já teve essa vontade? Então responda aqui mesmo, se sim ou se não. 2. O que um leitor pode fazer caso tenha essa vontade? Então, o que ele pode fazer? Se ele tiver essa vontade de responder, de participar, de falar. Coloque aqui também do lado, ó. Se você não conseguir responder aqui, coloque no caderno. 3. Você considera importante que leitores de publicações participem com suas opiniões? E por quê? Então, você acha isso importante? Você considera importante que leitores de publicações participem com suas opiniões? E o porquê? Então, o leitor, ele vai ler e aí ele quer participar. Você acha que ele pode? Que dá para fazer isso? E por quê? Vamos lá. Aqui são os objetivos do bimestre, a gente não vai ler. Então, eu tenho painel de leitura, carta do leitor. 1. Leia a parte inicial do texto, carta do leitor, publicado pelo jornal Cruzeiro do Sul. Então, eu tenho aqui a carta do leitor, 3 de novembro de 2013, equipe online, @ccruzeiro.com.br. Os jornais têm algumas seções especiais que servem para que o leitor se comunique, dê sua opinião, saiba mais sobre determinado assunto, opiniões de especialistas, etc. Uma das seções mais lidas é aquela em que o leitor contribui com sua opinião, questionamento ou denúncia. Do leitor é o nome, olha lá, do leitor é o nome que o jornal Cruzeiro do Sul dá à seção em que o leitor manifesta sua opinião sobre fatos do cotidiano. Serve também para que ele denuncie problemas da cidade, deficiências de atendimento público e questões ligadas ao direito do consumidor, por exemplo. É um espaço bastante precioso e ocupa parte da página 3. Para que o texto seja publicado, é preciso que a pessoa se identifique com o nome completo, número de documento de identidade, endereço e telefone de contato. Somente o nome da pessoa é publicado e o texto não pode ser muito longo, máximo 2.200 caracteres. A carta pode ser escrita à mão e enviada pelo correio, enviado por e-mail ou através do site, pelo espaço do leitor. O endereço para correio é redação, Avenida Carlos Reinaldo Mendes, número 2800, Alto da Boa Vista. O CEP é 18.013.280, Sorocaba, São Paulo. Por e-mail deve ser enviado para cartas@jcruzeiro.com.br. O órgão público ou a empresa citada pelo leitor é questionada e um prazo de 3 dias é dado para a resposta. Neste caso, a carta do leitor e a resposta enviada é publicada, SIC, na mesma edição. O Cruzeirinho também recebe cartas de seus leitores. Então, olha lá, essa linha pontilhada aqui, ó. O jornal faz restrição quanto ao tamanho da carta para que ela seja publicada. Não pode ser longa, não pode ter mais que 2.200 caracteres. Para que isso, mais do que isso significa? Para você ter uma ideia, o trecho que transcrevemos aqui tem 1.398 caracteres, sem contar o título. Então, imagina se for mais do que isso, gente, 2.200 é maior do que isso aqui, ó. Bem maior do que esse trecho que foi escrito aqui, porque aqui tem 1.398, fora o título. Imagina se o leitor for falar mais do que isso aqui. Então, é muita coisa mesmo. Ó, caracteres são letras do alfabeto, algarismos, sinais de pontuação ou símbolos de qualquer natureza. Então, quando você vai preencher um documento, por exemplo, mandar um e-mail para alguma empresa, eles limitam o número de caracteres. Então, toda letra, se você colocar a letra A, B, C, D, E, qualquer letra, ele vai contar como caractere. Se você colocar uma vírgula, também vai contar. Se você vai colocar um espaço, também vai contar. O ponto final também conta. Então, é o número de caracteres que você vai usar. Então, você fala somente o básico necessário. Vamos lá. A. Esse texto é uma carta escrita por um leitor do jornal? Justifique sua resposta. Então, essa carta em cima que eu acabei de ler, ela foi escrita por um leitor do jornal? Justifique sua resposta.
B. Com que objetivo esse texto foi escrito e publicado? Então, para que esse texto foi escrito e foi publicado? Para quê? Vamos lá, próxima página. C. Segundo o texto, as cartas do leitor aceitas por esse jornal devem necessariamente apresentar uma opinião sobre o que foi publicado? Copie um trecho que justifique sua resposta. Então, segundo o texto, esse texto que eu li, as cartas do leitor aceitas por esse jornal, elas devem necessariamente, não obrigatoriamente, apresentar uma opinião sobre o que foi publicado? Então é para isso que serve? É só para isso que serve? Copie um trecho que justifique sua resposta. Então você vai pegar um trechinho que fala para que serve, para que ele pode escrever. D de dado. Jornais e revistas geralmente publicam as cartas enviadas pelo leitor em seções específicas. Que nome essa seção recebe no Jornal Cruzeiro do Sul e onde o leitor pode encontrá-la segundo o texto? Então também está lá no texto. Como que é o nome dessa parte? Ó, jornais e revistas geralmente publicam as cartas enviadas pelo leitor em seções específicas. Que nome essa seção recebe do Jornal Cruzeiro do Sul e onde o leitor pode encontrá-la segundo o texto? Também está tudo no texto. E o texto informa o que a carta deve conter para que seja publicada e como pode ser enviada. Grife o texto, o trecho do texto em que se encontram essas informações. Então você vai grifar lá no texto as partes que falam o quê? O texto informa que a carta o que a carta deve conter para que seja publicada. Então o que precisa? Tudo o que precisa para ela ser publicada e como ela deve ser enviada. Então você vai grifar essas partes aqui. O que o leitor precisa fazer, o que ele tem que escrever, o que tem que ter e para ela ser publicada, para ela ser enviada. O que precisa? Você é só ir lá e grifar. Leia o trecho final do texto publicado pelo Jornal Cruzeiro do Sul e responda as questões de 2 a 11. Então, o Cruzeirinho também recebe cartas de seus leitores. Hoje publicamos a opinião do Matheus a respeito da edição do dia 29 de setembro. Sorocaba, 16 de outubro de 2013. Prezado editor do Jornal Cruzeirinho do Sul. Eu me chamo Matheus, estudo na Escola Estadual Professora e tal, e quero dar minha opinião sobre a reportagem. O Facebook invadiu nossas vidas. E agora? No dia 29 de nove de 2013. Sou a favor, porque esse site também pode ser utilizado como um meio de lazer e as pessoas podem se comunicar com conhecidos de longa distância. Mas não é bom as crianças ficarem muito tempo no computador, batendo papo com estranhos, vendo programas inadequados para elas e sem acompanhamento de seus pais ou responsáveis. Fiquem atentos, o Face é legal, mas pode ser perigoso. Atenciosamente, Matheus. Então foi o Matheus que escreveu, dando a opinião dele sobre o Facebook. Vamos lá. 2. Atente para o termo cruzeirinho, que aparece no início do trecho. O que ele dá a entender em relação ao leitor, a quem o texto especificamente se dirige. Então, atente para o termo cruzeirinho, que aparece no início do texto. O que é isso, cruzeirinho, que aparece lá no início? O que ele dá a entender em relação ao leitor, a quem o texto especificamente se dirige. Então, ele está escrevendo para quem, gente? Essa é a pergunta. Vamos lá. Por que está escrito cruzeirinho? Por que é isso? Já vai ajudar aí na sua resposta. 3. Qual é o remetente, o destinatário da carta? Remetente é aquele que remete, que escreve. Destinatário é quem recebe. Então, vocês vão colocar aqui, remetente. Remetente, quem escreve. Destinatário, destino, é quem vai receber a carta. A carta apresenta um ou uma... O que ele está fazendo aí? Eu já até falei. Só escolher a alternativa. 5. Leia o texto a seguir sobre as partes que podem compor uma carta do leitor. Depois, identifique-as na carta. Então, aqui, local e data. Cidade, dia, mês e ano do envio da carta. Vocativo é saudação. Uso de tratamento educado e educado ao destinatário. Destinatário é quem vai receber. Destino, então, destinatário é quem recebe. Corpo do texto, parte principal, apresenta o propósito da carta
e o que o remetente quer comunicar. Despedida, fechamento do texto de forma adequada e educada. Assinatura, nome e identificação do remetente. Então tem todas as partes, ó, falando tudo. E aqui na 16, vocês irão colocar exatamente o que são essas partes. Então aqui no início eu tenho o quê? Conforme está escrito aqui, gente, é o que vocês vão colocar aqui. Por exemplo, local e data, o vocativo, o corpo, despedida, assinatura. É só colocar aqui. 6. O corpo dessa carta contém algumas informações. Qual é o propósito dessa carta? Então, essa carta foi escrita para quê? O que o Matheus está fazendo? Está falando. B. Qual é o posicionamento defendido pelo leitor? O que o leitor está defendendo? O que o Matheus está defendendo aí em relação ao assunto abordado? 7. Ao apresentar uma opinião, é importante fundamentá-la com argumentos. A. O leitor apresenta 2 argumentos. Quais são eles? Então, ele apresenta 2 opiniões. O que ele fala lá? Quais são elas? B. Que palavra introduz esses argumentos? Então, quais são as palavras principais aí que ele está falando sobre esses argumentos? Olha lá, aliás, só tem uma. Ó. Que palavra introduz esses argumentos? C. A palavra indicada no item anterior estabelece a relação de oposição, tem consequência ou explicação? O que ele está fazendo lá? Só escolher uma alternativa. Ó, redução. Algumas palavras podem ser formadas pela redução de outras já existentes. Face é redução da palavra. De que palavra? Fácil, hein, gente? Então, face é o quê? Significa o quê? A gente fala, vou entrar lá no face. O que é isso? Que outras palavras que você conhece e usa são reduções de outras? Então, que outra palavra que você usa que é uma redução de uma outra palavra? A quem o leitor se dirige na frase fiquem atentos, o face é legal, mas pode ser perigoso. Ele está se referindo a quem? Quem que ele está defendendo aí, que ele está orientando sobre isso? Vamos lá. 9. Quais os perigos da rede social para crianças, segundo a carta? Então, segundo a carta, quais são os perigos aí? É o que você vai colocar aqui, pode ser até o trechinho lá. 10. Uma carta do leitor é um texto subjetivo, já que apresenta uma opinião. Uma das marcas de um texto subjetivo é o uso da primeira pessoa. Identifique esse uso no texto. Então, o subjetivo é quando tem opinião da pessoa. Olha lá, primeira pessoa. Se é a primeira pessoa, é quem está falando. Uma carta do leitor é um texto subjetivo, já que apresenta uma opinião. Uma das marcas de um texto subjetivo é o uso da primeira pessoa. Identifique esse uso do texto. Então, você vai pegar o trechinho lá e vai colocar aqui, na 10. Aliás, não precisa nem ser o trecho. Você vai colocar as palavras que indica que é em primeira pessoa. Por exemplo, eu estou explicando a matéria. Então, eu estou explicando a matéria. Então, é a primeira pessoa. Então, você vai pegar esses termos que indica que é primeira pessoa. 11. O autor da carta sabe que esse gênero requer linguagem mais formal. Que palavras ele usa que indicam esse conhecimento? Então, qual a palavra que ele usa que é um termo mais formal, que a gente não usa muito no nosso dia a dia? B. No entanto, ele adota também uma linguagem mais coloquial, que é informal em alguns momentos. Indique um desses momentos. Então, aqui, palavra mais formal, tem 2, e aqui os termos mais informais, que ele fala como se fosse uma conversa do dia a dia com um colega. Vamos entender o que está escrito aqui na linguagem. Dependendo do perfil do jornal ou da revista ao qual o leitor se dirige, a linguagem usada sofrerá mudanças. Se há uma publicação voltada para um público muito jovem, certamente ela será mais informal e descontraída do que se for voltada para adultos. O grau de formalidade da linguagem também poderá variar de acordo com o teor da matéria jornalística.
política, economia, meio ambiente, educação, transportes, etc. Ou do tipo de jornal ou revista, voltado ao lazer, ao entretenimento, a curiosidades, etc. Assim, quanto mais o tema ou publicação for descontraído, mais a linguagem tenderá a ser informal. Então, informal seria o quê? Uma linguagem mais contraída, um bate-papo, tá? E a gente fica por aqui. Próxima aula a gente continua aqui na ostentação virtual, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, gente!